Jesus Bom Pastor na Bíblia. Apresentação, Irmã Wanda Bisato. Não tem fim. Olá, estamos iniciando um novo programa na TV Casa Jesus Bom Pastor. E o nosso fio condutor para esses encontros será o Bom Pastor na Bíblia. É uma figura que vem de muito longe, que acompanhou o povo de Deus em todo o seu peregrinar. O pastor que sustenta a luta de todos. Para nós cristãos, entre as imagens de Jesus, a mais bonita que todos os cristãos têm é esta de Jesus Bom Pastor. Por quê? Muito se foi utilizada a palavra pastor e pastorear. No Antigo Testamento, foi desde o regime tribal, quando as pessoas realmente trabalhavam em cuidar de ovelhas. Não era como agora, que a gente coloca as ovelhas junto com os outros animais no campo. Mas a ovelha e o pastor se identificavam. Interessante que durante o dia os pastores tinham o seu rebanho, levavam para comer, tomar água, e à noite um deles, se revisando, cuidavam de todos, que a gente chama de um curral, um lugar aonde essas ovelhas ficavam. De manhã cedo, cada pastor chamava suas ovelhas e essas ovelhas o seguiam. Conheciam a voz, porque tinha uma intimidade muito grande entre o pastor e a ovelha. Em muitos lugares na Palestina, as ovelhas tinham um nome e o pastor chamava cada uma pelo seu nome. Depois, com o passar do tempo, foram chamados de pastores também os reis. No tempo da monarquia, os reis eram chamados de pastores do povo, porque eles tinham a mesma missão de Javé, do Deus. A função do rei como pastor é defender a vida do povo. Davi foi um rei muito bom para o povo e também fez esse ensinamento de ser ovelha e de ser pastor. O templo era o lugar de refúgio dos pobres. Quando os pobres acontecia alguma coisa entre eles, o refúgio era no templo, aonde ninguém fazia mal para eles. O período da profecia na Bíblia, no reinado dos reis, esses deixaram de ser pastores. Então, a grande preocupação que tem em Jeremias, em Ezequiel, no Salmo do Bom Pastor, é que o povo está sendo massacrado e os reis não estão mais pastoreando o rebanho, mas estão se aproveitando do rebanho para os seus próprios interesses. Deus da Bíblia ama seu povo, guia, nutre, o defende e acompanha no seu caminho. Junto com a caminhada do povo de Deus, Deus mesmo exige que seja feito um lugar para ele, uma tenda,
aonde ele pudesse estar no meio do povo. Um Deus que caminha, porque é um Deus que nutre, que ama. Nos 40 anos de deserto, com Moisés, que também era pastor, cuidava das ovelhas de Jetro, Israel sentiu de perto esse Deus pastor. Ele guia a mão de Moisés, nutre o povo e o defende. É um Deus que se envolve com as pessoas, que provê, que liberta o seu povo e faz a sua aliança. Um Deus que conhece, que caminha e que faz a sua aliança. Assim, Israel pode cantar o salmo da confiança. O Senhor é meu pastor, não me falta coisa alguma. Salmo 23. No segundo milênio antes de Cristo, na Mesopotâmia, no Egito, Deus era chamado de pastor. Os documentos mais antigos que nós temos remontam a 2.500 a 2.250 anos antes de Cristo. Pastor é aquele que doa a vida, que cuida da vida. O Deus dos homens é um pastor que busca bons pastos para os homens poderem se salvar. Esse pastor, então, ele mora em tendas. E ele carrega junto um cajado. Esse desenho aqui do lado, essa imagem, mostra bem esse pastor que se defende com um cajado. A tenda na Bíblia é a vida dos nômades. Eles, conforme o tempo estava, a viração climática, eles pegavam a sua tenda, iam em lugares mais seguros. Deus não tinha templo, mas morava no coração dessas pessoas. Morando em tenda, eles tinham mais possibilidade de mobilidade. Eles iam em busca sempre de alguma coisa melhor. Hoje, quando a gente vai para Jerusalém, a gente vê os beduínos que moram em tendas, porque eles não são vinculados ao sedentarismo, a um lugar fixo. Mas aonde eles chegam, eles olham se tem fontes de águas ou cavam poços de água para o rebanho poder ter água e as famílias também. Suas casas são tendas, uma habitação ágil e portátil que eles podiam levar aonde achavam oportuno. E Isaías diz assim, no capítulo 24, 2, aumenta o espaço da tua tenda. Estenda a lona, estique as cordas e enfinquem as estacas, para você e sua família poder acolher mais gente na tua tenda. Em Êxodo 19, 17, o Senhor exige mesmo que a sua morada seja construída em uma tenda, para ele habitar no meio do seu povo. O cajado servia, até hoje eles usam um bastão, um cajado, para caminhar, porque o barulho que cada pastor faz com o seu cajado no chão
As ovelhas conhecem o seu pastor, pelo jeito que eles batem no chão. Outra coisa importante também, o cajado tem uma voltinha. E essa volta é quando uma ovelha está saindo, ele pendura isso no pescoço e traz de volta a ovelha. Então, tanto Davi faz essa experiência de ser pastor, de ter um cajado aonde ele mesmo acompanha as suas ovelhas. Por isso que ele é chamado, apesar de tudo, um rei bom para o povo. Jesus faz uma distinção entre pastores que cuidam das ovelhas, que pastoreiam as ovelhas, e alguns que são chamados de pastores, mas que roubam as ovelhas. Ele mostra quais são as atitudes de um pastor e quais são as atitudes de um mercenário. Pastorear ou roubar evoca a atitude de quem é pastor em contraposição dos maus pastores. É um alerta para ajudar as pessoas que se sentem impelidas a trabalhar no meio do povo pobre, nas comunidades, nas lutas populares. A atitude de Jesus gera vida. E ele não se contenta só com vida. Em 10:11 ele diz que haja vida, mas que esta vida seja em abundância e não de migalhas. Essas entranhas de misericórdia que cada pastor tem e que Jesus, bom pastor, principalmente tem, por cada ovelha transviada. Javé, o bom pastor, com sua solicitude paterna para com o povo, com suas entranhas de misericórdia com cada ovelha, com aquela ternura maternal, faz-se sempre presente no meio de nós. Eu sou o bom pastor. Jesus, bom pastor na Bíblia. Apresentação, Irmã Wanda Bisato. Não tem fim. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço acolhedor para formação, hospedagem e espiritualidade.